pessoal, vamos ver um pouquinho de limites com radicais. Então olha só, sempre que acaba aparecendo uma raiz em algum exercício, a pessoa costuma sentir um pouco de medo ou não sabe o que fazer, talvez porque não tem aquela base, né, de radicais lá do ensino médio. Mas aqui nos limites, a principal aplicação que a gente vai ter nos exercícios vai ser o quê? Utilizando a racionalização e a desracionalização. Então repara, nesse exemplo aqui, eu coloquei, né, x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Como que nós vamos realmente sair desse problema? O que a gente tem que fazer? Então, olha só, nós temos aqui x menos 1 dividido por raiz de x menos 1. Vamos lembrar o seguinte, né? Quando que a gente usa racionalização e quando que a gente usa desracionalização? A gente usa racionalização quando a raiz está embaixo, tá? E desracionalização quando a raiz está em cima do numerador. Então vamos lá. Nós temos aqui limite com x tendendo a 1 de x menos 1 dividido pela raiz de x menos 1. Ok. Primeira coisa, né? Sempre que tu for calcular um limite, então a primeira teste que tu tem que fazer é substituir os valores para ver o que dá. Então olha só. X tendendo a 1, se nós substituirmos aqui em cima, vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. E embaixo, raiz de 1, que dá 1. 1 menos 1, que dá 0. Então, tu chegou numa divisão aqui, que é 0 por 0, e logo tu sabe que tu não pode fazer isso daqui. O que a gente vai fazer? Nesse caso, nós vamos usar a racionalização. Mais para frente, a gente vê que essa divisão aqui 0 por 0 também pode ser resolvida utilizando a regra de L'Hopital, mas isso é mais para frente. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 1 dividido por raiz de x mais 1. E repara o que vai dar isso daqui. Nós vamos chegar em limite com o x tendendo a 1 e agora a gente faz a multiplicação. Olha só, em cima o que vai dar? Nós vamos ficar com, simplesmente reescreve, né? X menos 1 que multiplica raiz de x mais 1, certo? E embaixo. Agora, o que aconteceu aqui, gente? Nós temos um produto da soma pela diferença. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente raiz de x, né, quadrado do primeiro, ou seja, o quadrado da raiz de x, que vai dar x, menos o quadrado do segundo, que é 1, certo? E agora, o que aconteceu? Reparem, né, que em cima e embaixo nós temos o mesmo termo, x menos 1, x menos 1. E agora o que a gente pode fazer? Nós podemos cortar ambos os termos em cima e embaixo, restando somente o quê? Restando somente limite de x tendendo a 1 do que? De raiz de x mais 1. E agora, substituindo, nós vamos ficar com raiz de 1 que dá 1, mais 1 que vai dar 2. E é só isso que tu tem que fazer para resolver esse exercício. Muito fácil, né? Esse foi o processo utilizando a racionalização. Vamos ver um exercício que é um pouco mais difícil, que seria utilizando o processo de desracionalização. Olha só, esse exercício aqui ele tem uma raiz em cima, tá? Essa raiz de x mais 4 menos 2 dividido por x. Se a gente faz o x tender a 0 aqui, o que acontece? Nós temos x tendendo a 0 que vai dar raiz de 4 que dá 2. 2 menos 2 que dá 0. E embaixo, x tendendo a 0 que vai dar 0. O que a gente vai ter que fazer? Bom, nesse caso nós temos a raiz em cima e o processo que nós vamos utilizar vai ser a desracionalização. Então a gente tem aqui o limite de x tendendo a 0 e agora vai ter aqui, ó, raiz de x mais 4 menos 2 dividido por x. Então olha só, reescreve aqui, raiz de x mais 4 menos 2, tudo isso aqui dividido por x. O processo de desracionalização considera que tu vai fazer o quê? Sempre, né, como no primeiro caso, a gente tem que multiplicar pelo conjugado, que a gente simplesmente troca o sinal de uma parte, né? Então, olha só, nós vamos multiplicar agora pelo conjugado desse cara aqui. Como é que vai ficar? Vai ficar a raiz de x mais 4, e aqui a gente tem menos 2, agora vai ficar mais 2. Isso daqui dividido por quanto? Mesma coisa, né? Raiz de x mais 4 mais 2. E tá feito, certo? Agora o que a gente tem que fazer? Simplesmente fazer essas continhas aqui.
Vamos lá? Então, olha só. Limite do x tendendo a zero, quadrado do produto da soma pela diferença, né? Quadrado do primeiro, quadrado de raiz de x mais 4 vai dar x mais 4, menos o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, que vale 4. E agora nós vamos ficar com x, que multiplica o quê? Que multiplica o raiz de x mais 4 mais 2. E isso daqui vai ficar como? Nós vamos ficar com limite de corta mais 4 com menos 4, ficou simplesmente x, o x tendendo a zero. Isso daqui dividido por x que multiplica a raiz de x mais 4 mais 2. E agora a gente corta tudo. O que restou? Restou o limite do x tendendo a zero de quê? De 1 dividido por raiz de x mais 4 mais 2. E agora, depois de algum tempo calculando tudo isso daqui, o que a gente faz? X tende a zero, nós vamos ficar com 1 dividido por raiz de 0 mais 4, vai ficar raiz de 4 mais 2. Ou seja, vai dar 2 mais 2, que vai dar 4, né? Resultado final, 1/4. Então, olha só, gente. Lembrando que mais para frente a gente vai ter outro método para resolver isso, que é a regra de L'Hopital. Mas, por enquanto, é isso daí, né? Se tu tiver a raiz em cima, tu usa a desracionalização. Se tu tiver a raiz embaixo, tu usa a desracionalização. Certo, gente? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula e até logo!